Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021. E até bem pouco tempo éramos obrigados a fazer a inevitável pergunta: haverá guerra no Oriente Médio? Hoje, no entanto, somos obrigados a reformular a pergunta: quando começará a guerra no Oriente Médio? Já não se trata de uma possibilidade, se, mas quando é uma realidade. Os jornais estampam hoje a seguinte matéria: as forças Houthis do Iêmen dispararam drones e mísseis contra o coração da indústria de petróleo da Arábia Saudita no domingo, atacando uma instalação da Saudi Aramco, uma das maiores refinarias do mundo, que já foi outrora atacada pelos Houthis, em Ras Tanura, em um ataque que o reino disse ter como objetivo a segurança e a estabilidade do fornecimento global de energia. Ao anunciar os ataques, os Houthis também disseram que atacaram outros alvos militares nas cidades sauditas de Damar, Azir e Jazan. O Jerusalém Post diz que o Ministério de Energia saudita relatou que o pátio de armazenamento de petróleo em Ras Tanura, o local de uma refinaria de petróleo e a maior instalação de carregamento de petróleo offshore do mundo, foi atacado com drone, mas não houve vítimas ou perda de propriedade. Ele acrescentou que estilhaços de um míssil balístico caíram perto do complexo residencial da Aramco em Dhahran. A mídia estatal saudita disse anteriormente que a coalizão militar liderada pelos sauditas que lutava contra os Houthis havia interceptado 12 drones armados destinados a alvos civis, sem especificar a localização dos ataques no território saudita, bem como 2 mísseis balísticos disparados contra Jazan. 2 residentes de Dhahran disseram a Reuters ter ouvido uma forte explosão. A missão dos Estados Unidos na Arábia emitiu um comunicado citando relatos de possíveis ataques de mísseis e explosões na noite de domingo na área das 3 cidades, Dhahran, Daman e Khobar, na província oriental da Arábia Saudita. Em outra matéria, a Reuters diz também, confirma que o ataque rebelde Houthi à Arábia Saudita está abalando o Oriente Médio. Os Houthis levaram a cabo ameaças de lançar grandes ataques à Arábia Saudita. No início de março, os Houthis ameaçaram atingir a infraestrutura energética da Arábia Saudita. No final de fevereiro, os Houthis também atacaram Riad, a capital. A Arábia Saudita afirma ter interceptado até agora 526 drones e 346 mísseis balísticos nos últimos anos. Bem, aqui a Reuters confirma o que o Jerusalém Post já tinha dito. O reino considerou o ataque de drones ao porto de Ras Tanura no domingo como uma tentativa de ataque com mísseis a uma área residencial da Aramco. Abre aspas. O ataque tinha como alvo o fornecimento de energia global. Ras Tanura é um dos maiores portos de transporte de petróleo do mundo e o complexo Aramco, em Dhahran, abriga trabalhadores e suas famílias, trabalhadores de todo o mundo e suas famílias. Isso quem relatou foi a Arab News. Muito bem, os Houthis, portanto, comandados, por assim dizer, pelo próprio Irã, já não escondem que estão em guerra, assim, declarada, aberta, contra a Arábia Saudita. Agora é uma questão de saber como resolver o problema, porque o problema não está propriamente no Iêmen, nem nos Houthis. Os Houthis recebem o seu arsenal bélico do Irã e também, claro, seguem à risca as orientações dos mulás do Irã. É claro que a tensão aumentou justamente por conta disso. O Irã está por trás desses ataques.
O Irã está muito próximo de desestabilizar todo o comércio petrolífero na região, o que afetaria imediatamente o comércio de petróleo no mundo, tanto do petróleo bruto quanto do refinado. É bom lembrar, por exemplo, que o Brasil refina ou manda petroleiros carregados de petróleo bruto para serem refinados no Golfo de Omã. E toda aquela região, a partir de um grande conflito, ficaria impraticável ao comércio. Daí, portanto, podemos supor uma grande escassez de petróleo no mundo a partir de um conflito declarado no Oriente Médio, envolvendo países como Arábia Saudita, Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Em relação ao Irã, algo mais a ser destacado. Em janeiro, a embaixada israelense na Índia, em Delhi, na Índia, foi ameaçada. Houve uma bomba explodiu na frente da embaixada. Isso no mês passado, em janeiro. Bem, quem estaria por trás do atentado? O atentado foi fraco, não deixou vítimas, mas foi um aviso. Bem, hoje veio a confirmação. O Irã estava por trás do tal atentado. A Agência Central de Contra-Terrorismo da Índia concluiu que uma célula terrorista xiita local em Delhi, apoiada pelas forças Quds do Irã, está por trás do ataque que tinha como alvo a embaixada israelense em Nova Delhi no final de janeiro. Isso quem informou foi o Hindustan Times, informou hoje, segunda-feira. Uma nota manuscrita em inglês encontrada no local da explosão foi endereçada ao embaixador de Israel na Índia, Ron Malka, alertando Israel sobre a vingança pelos assassinatos do comandante das forças Quds do Irã, Qassem Soleimani, em janeiro de 2020, e do cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh, em novembro de 2020. Imagens da CCTV do local da explosão revelam que um táxi deixou 2 pessoas próximas à embaixada, pouco antes da bomba explodir. Essas pessoas, portanto, investigadas, acabaram relacionando o ataque ao Irã. Mais uma razão aí, ou mais um motivo para considerarmos, sim, muito próxima uma guerra no Oriente Médio. Outra notícia importante em relação ao Oriente Médio é a posição do governo americano em relação aos conflitos na região. Ontem, um importante site judeu escrito em inglês na América, um site de judeus americanos para judeus americanos, ou seja, um site de judeus liberais, admitiu que o governo Biden não está nem aí para a paz no Oriente Médio. Na a famosa coluna de Caroline Glick, o Jewish News Syndicate trouxe a seguinte matéria: Biden abandona a paz no Oriente Médio. A colunista disse que o governo Trump estava prestes a garantir um acordo de paz entre Israel e Indonésia. Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Em suas últimas semanas no cargo, isso de acordo com um ex-funcionário sênior do governo Trump, envolvido nos esforços, diz a colunista. Esse funcionário, divulgou que as negociações entre Israel e o Estado muçulmano mais populoso do mundo foram conduzidas pelo conselheiro sênior do então presidente Donald Trump, Jared Kushner, e Adam Boehler, então chefe internacional, ou chefe da International Development Finance Corporation. Israel, diz ela, foi representado pelo então embaixador Ron Dermer, e a Indonésia pelo ministro Mohamed Lutfi. Para garantir a paz, Boehler disse à Bloomberg News em dezembro passado que os Estados Unidos estariam dispostos a fornecer à Indonésia um adicional de 1 ou 2 bilhões de dólares em ajuda. A Indonésia, por sua vez, disse que estava interessada em tecnologia israelense.
O governo da Indonésia queria abrir um campus em Jacarta com tecnologia para ensinar ou para desenvolver produtos tecnológicos com auxílio de Israel. Ele queria também que altos funcionários dos dois governos viajassem, tanto do Estado judeu quanto da Indonésia, entre os dois países, sem vistos de entrada. Ou seja, a Indonésia estava demonstrando, sim, estava demonstrando o desejo, sim, de entrar no chamado Acordo de Abraão, por incrível que pareça. E isso, claro, mudaria rapidamente todo o cenário no Oriente Médio em relação a Israel. Os países fortes que já haviam aderido ao Acordo de Abraão teriam a companhia do maior país muçulmano do mundo. Portanto, a paz estaria ali a um passo muito pequeno de ser concretizada. Depois da Indonésia, certamente viria a Arábia Saudita e um grande bloco entre Israel e o mundo muçulmano, a partir do mundo árabe, estaria concretizada para fazer frente ao Irã, por exemplo. Só que tudo isso sofreu um grande revés com a chegada de Biden, diz Blinken. Ela observa que o governo Biden desejou mover a política dos Estados Unidos 180 graus para restabelecer as políticas do governo Obama. Os acordos de Abraão, portanto, mostraram-se logo de cara ser um incômodo para Biden-Obama. Horas antes de Biden e seus conselheiros acusarem o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, isso na semana retrasada, de aprovar o assassinato de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul em 2018, o I-24 News relatou que Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein estavam formando uma aliança militar contra o Irã. Embora os eventos possam ou não estar relacionados com a questão da Indonésia, ambos deixam claro que, porque o governo Biden não quer acordos de paz entre árabes e israelenses ou muçulmanos e israelenses, a tendência no Oriente Médio é simplesmente... Bem, você sabe, nós estamos falando aqui da possibilidade real de uma grande guerra em toda a região do Oriente Médio. Bem, o que fez Biden efetivamente foi romper as tratativas que já estavam em andamento no governo Trump entre Israel e Indonésia. Biden cortou, por exemplo, a suposta ajuda que o governo Trump daria à Indonésia, 2 bilhões, também cortou outros financiamentos, principalmente aqueles que envolviam troca de tecnologia entre Israel e Indonésia, passando certamente pelo apoio financeiro dos Estados Unidos. Também cortou uma venda programada de caças americanos para a Indonésia. Colocou tudo em estaca zero, fez com que tudo esfriasse, e agora, certamente, Israel, para conseguir esses bons acordos que estavam em perspectiva com a Indonésia, terão que fazer o caminho sozinho, ou seja, ignorando literalmente as decisões norte-americanas, ou melhor, em bom português, opondo-se frontalmente ao governo Biden-Obama. Está criado, portanto, o maior impasse de Israel desde a fundação do Estado moderno. Desde 1948, o maior amigo de Israel tem sido, claro, os Estados Unidos. Porém, é hora de rever os velhos acordos, os velhos tratados de amizade. Hoje está muito claro para todo e qualquer judeu minimamente informado que os Estados Unidos já não são mais amigos de Israel. E, evidentemente, neste vácuo criado, surge já de imediato a presença da Rússia. Uma guerra no Oriente Médio, é preciso lembrar, envolverá diretamente a Rússia e os seus interesses, não só na região,
como também, de resto, na Europa. Bem, se Israel, por um lado, perdeu ou está perdendo a amizade com os Estados Unidos, está, por outro, cada vez mais próxima do Brasil. Brasil e Israel, e essa é a boa notícia do dia, estão cada vez mais amigos. Uma matéria saída na Reuters ontem dizia que Israel assinava com o governo Jair Bolsonaro um acordo de cooperação contra o Covid-19, porém o acordo ia muito além da área médica. Os chanceleres Gabi Askenazi e Ernesto Araújo concordaram em assinar acordos para além da área médica. Os acordos visam áreas de tecnologia, inovação, segurança, o que é muito importante para nós, agricultura, ciência e espaço. Disse a Reuters que Israel e Brasil estão hoje muito próximos. Além desta proximidade, assinaram ontem um acordo de cooperação bilateral no combate à Covid-19 e outros em áreas como tecnologia ou segurança, por exemplo. Abre aspas, além da área médica, concordamos em trabalhar juntos nas áreas de tecnologia, inovação, segurança, agricultura, ciência e espaço, acrescentou ou disse o chanceler de Israel, Askenazi. Vamos ajudar o Brasil de todas as maneiras possíveis a examinar modos de aprofundar a pesquisa e o desenvolvimento em medicamentos e outras soluções para lidar com o vírus, acrescentou Askenazi. Pois muito bem, esta é a boa notícia porque o governo Bolsonaro, sim, estreitando laços com Israel, poderá, claro, trazer tecnologia de ponta para um dos setores mais nevrálgicos hoje no país, que é o de segurança. Ninguém duvida ou ninguém desconhece hoje o quanto a nossa Amazônia é cobiçada, o quão gigantescas são as nossas fronteiras e o quão necessário é sim ter equipamentos e tecnologia de ponta para a nossa defesa. Em tudo isso, Israel pode nos ajudar, além da empatia natural entre os dois povos. O Brasil ama Israel. É bom que sejamos um pouco conhecidos para que Israel também nos ame. Isso nos favorecerá e muito, mas também a Israel, porque o Brasil pode sim contribuir e muito para aquele país. Palmas, portanto, para Israel e palmas para o governo Bolsonaro. Quem conhece as Escrituras entenderá o que eu direi. É muito importante estar de boa com Israel. Pelo menos, principalmente na esfera espiritual da vida. É muito bom abençoar Israel. E parece que, finalmente, o Brasil encontrou um rumo, um destino, um rumo certo para as suas ações internacionais. Ficar de boa com Israel nos trará muitos benefícios. Até depois.